As festas de final de ano estão aí e a gente talvez vai receber amigos, parentes, familiares em casa e fica a pergunta: como é que eu organizo tudo e sirvo tudo de maneira elegante e apropriada? Vem comigo que eu dou a dica certa para você. Bem-vindos ao canal Devino e esse é o Trago Verdades. Hoje eu vou ensinar a vocês a etiqueta e os procedimentos todos para receber o pessoal bem em casa com vinhos e espumantes. Antes da gente começar o nosso vídeo, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para receber as notificações de vídeos novos e aproveita e também curte esse vídeo, porque eu sei que você vai gostar. Aproveita também que você está aí com o celular na mão e já baixa o aplicativo Devino. Nele você consegue comprar vinhos e espumantes para receber com garbo e elegância amigos e familiares em casa nesse final de ano. Eu sou Vinícius Santiago, sommelier Devino, e eu vou trazer para vocês algumas dicas muito preciosas. A primeira delas é que antes de receber as pessoas em casa, eu preciso deixar tudo pronto e no jeito. O nome disso em francês é mise en place, que nada mais é do que colocar cada coisa em seu devido lugar. Antes de pensar no serviço de vinhos e espumantes, é importante providenciar as bebidas, então antecipe as suas compras, prepare tudo e coloque as bebidas na temperatura correta. Servir vinhos e espumantes na temperatura inadequada é ruim porque vai desvalorizar a bebida, os aromas e sabores vão ficar meio perdidos. Exemplo, se a gente serve um espumante quente, ele vai espumar demais, ele vai perder a carbonatação muito rápido e os aromas e sabores vão se dissipar muito facilmente. Se a gente serve um vinho tinto muito gelado, ele vai ficar muito tânico, muito adstringente e eventualmente até amargo no paladar. E é por isso que a gente tem faixas corretas de temperatura para serviço de vinhos e espumantes. Uma dica muito prática é lembrar que existem 3 faixas de temperatura para serviço de vinhos e espumantes. A gente pode chamar de temperatura gelada aquela faixa em que a gente vai servir vinhos brancos leves, rosés, espumantes e vinhos doces. Então essa faixa vai ter temperatura de 0 a 8 graus Celsius. Esses são os vinhos que a gente vai deixar na geladeira, que a gente vai usar um balde de gelo para servir por bastante tempo antes do serviço da bebida. A segunda faixa de temperatura é a temperatura que a gente vai chamar de fresca ou refrescada. É uma temperatura intermediária, em que a bebida não vai estar na temperatura ambiente, nem gelada demais. Nessa faixa de temperatura, nós vamos servir brancos encorpados, como brancos com madeira, carvalho, e tintos leves, como Pinot Noir e Gamay, por exemplo. Essa é uma faixa de temperatura que vai estar ao redor de 8 a 14 graus Celsius. Por fim, nós temos a temperatura ambiente. Lembrando que temperatura ambiente é a temperatura ambiente de uma cave, de uma adega, não é a temperatura ambiente de Brasil no verão. Então você que está aí no Piauí, nada de temperatura ambiente que está aí do lado de fora, tá? Temperatura ambiente vai ser de 14 até 20 graus. Nessa faixa de temperatura a gente vai servir os tintos encorpados e de médio corpo. Mantendo essas faixas de temperatura, nós vamos valorizar os aromas e sabores da bebida e permitir que o vinho e o espumante se expressem da melhor maneira possível. Para gelar a sua bebida, ponto muito importante, nada de freezer. O freezer vai ser gelado demais e pode congelar a rolha. Sabe quando a gente tenta abrir uma garrafa de espumante e a rolha tá dura, não quer sair de jeito nenhum? Muitas vezes essa garrafa estava no freezer e a rolha congelou. Congelando a cortiça, não tem milagre que abra essa garrafa. Então, ponto muito importante, garrafa sempre na geladeira. Ou então a gente pode usar um balde de gelo, uma champanheira, como essa que nós temos aqui do lado. Para usar uma champanheira, para usar um balde de gelo, a gente tem uma técnica. Não adianta só encher o balde com gelo e fincar a garrafa ali dentro. Por quê? Porque só o gelo em contato com a garrafa não é suficiente para gelar a bebida. O gelo não envolve a garrafa. O que envolve a garrafa é o ar, e o ar não é o melhor condutor de temperatura. Então o segredo é a gente colocar 1/3 de gelo, 1/3 de água, e aí sim a gente coloca a garrafa. Como é que isso funciona? O gelo resfria a água, e a água gelada envolve a garrafa, e isso ajuda a gelar o vinho e o espumante e manter a bebida gelada por mais tempo. Outro ponto importante é pensar nas taças que a gente vai usar para servir os vinhos e os espumantes. A gente não precisa ter aquele jogo de taças enorme, infinito, com 15 taças para um serviço adequado, elegante e de bom tom para o vinho. Mas é essencial que a gente tenha taças para vinhos diferentes. Então a gente pode ter uma taça para vinho e uma taça para espumante. Se a gente for fazer um serviço um pouco mais sofisticado, uma taça para vinho branco, uma para vinho tinto e uma para espumante. Nesse caso, a taça de vinho branco sempre é menor do que vinho tinto. Você sabe por que a taça de vinho branco é menor do que a de vinho tinto? A taça de vinho branco é menor que a taça de vinho tinto porque o vinho branco é servido gelado, a temperatura é menor. Então, nesse caso, se eu sirvo o vinho branco numa taça muito grande, até a pessoa que está bebendo terminar de consumir o vinho, ele já esquentou.
Então, para evitar esse tipo de problema, a gente sempre vai servir vinho branco rosé em taças menores. Outro ponto importante são as taças de espumante. As taças mais tradicionais hoje em dia são essas aqui, no formato de flauta ou tulipa. Esse formato permite que nós vejamos as borbulhas, né, o perlágio do espumante. O bocal mais fechado vai concentrar os aromas e o formato cilíndrico ajuda a manter a temperatura. Mas a gente também pode servir grandes espumantes em taças de vinho, não é um problema. Antes de colocar as taças na mesa e deixá-las prontas para o serviço de vinho e espumantes, é importante polir as taças e higienizar as taças de forma adequada. Sempre que vocês forem lavar as taças, o ideal é lavar essas taças com um detergente neutro e enxaguar com muita água, de preferência água quente. Por quê? Para evitar que resíduos de detergente fiquem na taça e alterem as borbulhas do espumante ou alterem os aromas e sabores do vinho. Para deixar o serviço ainda mais impecável, é ideal que a gente faça um polimento dessas taças, com um pano de tecido, um guardanapo, que não solte muito pelo, que não solte pelinho, e também com álcool acima de 70%. É só passar um pouquinho de álcool nesse pano e passar em toda a superfície da taça para evitar que fique qualquer marca de dedo, qualquer marca de gordura, para que a taça esteja impecável. Na hora de montar a mesa, as taças tradicionalmente vão ficar do lado direito da pessoa que vai ser servida ou que vai curtir a refeição. As taças sempre vão ser trabalhadas de fora para dentro das bebidas que vão ser consumidas primeiro até as bebidas que vão ser consumidas por último, sendo que a taça mais próxima do centro do prato e do centro da mesa vai ser a taça ou o copo de água. E aqui uma dica curiosa, a taça de água sempre é a maior da mesa. Por quê? Porque segundo a etiqueta, a bebida que a gente mais deveria consumir é água, é uma bebida não alcoólica. Então se eu tenho taças do mesmo modelo para vinho e água, a de água é sempre a maior. Outro ponto importante é como a gente transporta e manipula as taças. O ideal é que a gente segure as taças e transporte sempre pela haste ou pela base. Nunca pelo bojo, para não marcar a taça, não aquecer a bebida. Algumas pessoas gostam de levantar o dedinho, que a gente não julga, mas sempre pela haste ou pela base. Outro ponto importante é que se vocês precisarem transportar mais de uma taça ao mesmo tempo, o ideal é usar a mão ao contrário e a gente pode encaixar essas taças, contanto que elas não saiam batendo enquanto a gente está levando. Ou, idealmente, nós vamos usar uma bandeja para transportar essas taças. Se vocês precisarem entregar uma taça para alguém, nas mãos de alguém, o ideal é que vocês segurem na parte de trás da base, para que a pessoa tenha a parte da frente da base e toda a haste para poder segurar essa taça. Mesa pronta, taças no lugar, bebida gelada na temperatura certa, champanheiras distribuídas, tudo no jeito para a gente poder ter uma grande noite, um grande jantar. A partir desse momento, como é que nós fazemos o serviço de vinhos e espumantes? Como o espumante é uma bebida que pode ser servida do início ao fim da refeição e frequentemente é usada como aperitivo ou como bebida de entrada nessas festas de final de ano, eu vou mostrar para vocês como é que se abre uma garrafa de espumante sem causar acidentes. O primeiro ponto é que a garrafa de espumante esteja gelada e sem agitar. Uma garrafa quente vai estar com as borbulhas muito em evidência, com gás carbônico muito agitado ali. Isso vai aumentar a pressão e a gente vai ter mais risco de uma rolha sair voando e acertar a cabeça de um convidado. Isso não é nem um pouco elegante. Então, garrafa gelada, sem agitar. E se ela está numa champanheira, a gente vai precisar secar o fundo dessa garrafa para ela não sair respingando por todo o ambiente. Para isso é importante ter um paninho de serviço, pode ser um pano de prato, um guardanapo de tecido, o que vocês tiverem em casa, tá, gente? Isso vai estar do lado da champanheira para quê? A gente possa retirar a garrafa de espumante e secá-la para a gente poder abrir e fazer o serviço adequado. A primeira dica é de como a gente remove essa cápsula, essa proteção do gargalo. A maior parte dos espumantes vai ter uma lingueta para facilitar essa abertura aqui. Nesse caso, é um fitilho que está aqui do lado, é só puxar e a gente vai retirar a parte de cima da cápsula. Ponto importante, essa cápsula aqui nunca vai para cima da mesa. Se a gente tem um avental, vai para o bolso do avental. Se tiver um pratinho, a gente coloca num pratinho e recolhe depois do serviço. É importante para um serviço do vinho ser elegante, mesmo em casa, que a gente não deixe vestígios do serviço de vinho sobre a mesa. Se por acaso esse fitilho não tiver aparente ou a lingueta estiver escondida e não for tão fácil remover a cápsula, a gente pode usar, por exemplo, um saca-rolhas, e aí a gente vai usar a faquinha do saca-rolhas para cortar aqui na volta e remover a cápsula. Mas é o único momento da abertura e do serviço de espumante no qual eu vou usar um saca-rolhas, tá? Nada de botar o saca-rolhas aqui em cima para abrir a garrafa. Outro ponto importante para a gente abrir uma garrafa de espumante de forma elegante é, antes de começar qualquer processo, apoiar o polegar aqui em cima. Essa é uma das dicas mais importantes. Por quê?
A partir do momento que eu desapertar a gaiolinha, a pressão pode fazer com que a rolha queira sair. E se eu não estou apoiando aqui em cima com o meu polegar, a rolha pode sair e ir voando parar em algum lugar. Então, apoiei o polegar aqui em cima, nós vamos girar a gaiolinha. E o grande segredo aqui é usar as duas mãos para distribuir a pressão. Então, com uma mão eu seguro a rolha e a gaiola, com a outra mão eu giro a garrafa. Então eu tenho uma mão segurando a pressão e a outra mão, se precisa, faz força para abrir essa garrafa de espumante. Uma garrafa gelada e sem agitar, a rolha vai começar a sair naturalmente, ela está quase saindo aqui na minha mão. Quando ela está quase saindo, eu vou colocar ela de ladinho e... abriu. Essa é a forma elegante e adequada de abrir uma garrafa de espumante. Um outro ponto importante é a posição que eu estou segurando a garrafa para fazer essa abertura. Essa posição de 45 graus vai permitir que, se por acaso alguém agitou antes ou a pressão esteja muito elevada, que ela espume menos. Se a garrafa está em pé, eu vou ter um caminho direto, uma saída direta para o gás carbônico junto com o líquido. Se ela está inclinada, eu vou ter uma barreira natural do vidro e ela vai espumar menos se por acaso ela for vazar. Outro ponto é que o pano de serviço aqui embaixo pode me ajudar a recolher líquido se por acaso ela espumar. Então, 45 graus, vira para um lado onde não tenha ninguém, segura a rolha, gira a garrafa. Essa é a maneira ideal de abrir uma garrafa de espumante. Para servir o espumante, no serviço formal, a gente vai servir a taça apoiada na mesa. Então a gente vai segurar a garrafa e para segurar a garrafa tem método também. A gente sempre vai segurar a garrafa de espumante ou pelo fundo ou pela lateral. Muita gente pergunta, mas Vinícius, não vai aquecer a garrafa? Gente, a temperatura do nosso corpo não é tão alta assim e a gente tem o vidro separando o calor da nossa pele do espumante. Então, a não ser que eu faça um serviço muito demorado e fique conversando com a garrafa de espumante na mão, não vai esquentar. Então o ideal é que eu faça um serviço rápido e volte a garrafa para a champanheira. Para servir da forma tradicional, taça em pé sobre a mesa e a gente vai servir o espumante. Viu que começou a espumar? Eu espero um pouquinho e sigo servindo até o ponto ideal de volume na taça. É um pouquinho mais demorado, mas garante que o serviço seja elegante e adequado. Uma dica importante relacionada a isso é que a gente nunca serve uma taça de vinho ou de espumante até o topo, até o talo. A gente sempre vai servir espumante no máximo até 2/3 da taça, o ideal é até meia taça, e no vinho a gente vai servir até metade da taça, o ideal é até 1/3 da taça, eu já mostro para vocês. Se por acaso um convidado te esticar uma taça de espumante para você servir, o ideal é que você pegue a taça, então com licença, sirva o espumante e não tem problema você servir uma taça no ar. Não é o mais tradicional, não é o serviço formal, mas não tem problema e devolva a taça ao convidado. Isso evita que o convidado fique tremendo e a gente tenha que ficar se equilibrando com a garrafa de espumante para servir, é mais seguro e muito mais elegante. Um ponto importante é que muita gente coleciona a rolha. Então muita gente gosta de gravar a data, o nome da festa, os convidados. Então nesse caso, se você tem algum convidado que colecione a rolha, é elegante disponibilizar para que a pessoa possa levar ou colecionar, e se você coleciona também é um item importante para a sua coleção. Uma curiosidade é que muita gente coleciona a plaqueta do espumante, essa plaquetinha que está aqui em cima da gaiola. Quem faz esse tipo de coleção se chama placomusófilo, e tem alguns encontros de pessoas que trocam plaquetinhas de espumante dos mais diversos lugares do mundo. Então, tem gente que coleciona a rolha, tem gente que coleciona a plaquetinha do espumante. Então, se você está pensando numa nova coleção, essa eu recomendo e é bem divertida, até porque você tem que tomar o espumante antes de colecionar a plaquetinha, né? Outro ponto importante é, o espumante depois de aberto começa a perder carbonatação. Então, garrafa aberta, seja de vinho, seja de espumante, se possível, sempre sob refrigeração. E se por acaso sobrar espumante, eu, por exemplo, nunca consigo terminar a terceira garrafa, o ideal é usar uma tampa de espumante para preservar o gás na garrafa até o dia seguinte. O serviço de vinho não é muito diferente do serviço de espumante, então eu tenho aqui o Cosmandúria, que é um lançamento da Evino, um primitivo de Mandúria delicioso. Para servir, a gente sempre vai segurar a garrafa pela lateral ou pelo fundo, com uma dica importante que facilita na hora do serviço. Estou servindo um convidado, alguém pediu, posso ver o rótulo dessa garrafa? O ideal é que a gente segure a garrafa sempre pelo contrarótulo, mão no contrarótulo. Porque se eu estou segurando no rótulo e servindo vinho para alguém, e alguém pediu para eu mostrar o rótulo, eu vou ter que pegar a mão, virar a garrafa. Isso deixa o serviço um pouco mais prático, um pouco mais dinâmico. Uma outra dica para servir vinho é a gente usar isso aqui, corta-gotas. Tem no site da Evino, então se alguém não tem em casa pode comprar.
É uma laminazinha que é reutilizável, tá? Então a gente vai usar várias vezes, é só lavar depois de usar, é só enrolar a lâmina, colocar aqui no gargalo da garrafa e ela funciona como corta-gotas. Imagina você estar usando aquela toalha de família bordada pela avó, pela bisavó e derruba vinho, mancha a toalha toda pro desespero da mãe, das tias. Para evitar esse tipo de problema, corta-gotas é a solução. E aqui é só a gente servir o vinho na taça. Vale a mesma coisa. O ideal é nunca servir a taça inteira para vinho de meia taça a 1/3, e esse já é o volume ideal de vinho para servir. É importante também lembrar que vinho é uma bebida alcoólica, né? E que a gente vai ficar altinho, pelo menos. Então, para não ficar mal, para não dar showzinho, para o álcool não bater forte demais nem rápido demais, o ideal é, para cada quantidade de vinho que eu beber a mesma quantidade de água. Cada taça de vinho, uma taça de água, para a gente poder se manter hidratado e poder beber melhor e por mais tempo. E se você vê que está passando um pouco do limite, modera, vai com calma, campeão, que você vai mais longe. E se você for convidado de alguém, não anfitrião, e por acaso alguém te serviu um vinho que você não gostou, seja discreto. Você não é crítico, você não é palestrinha, segura essa marimba. Então, não faz cara feia, discrição, faz o fino e toma o vinho. Se alguém for te servir de novo, diz, não, não, obrigado, tô indo devagar, e segue o baile. Quando o próximo vinho vier, você troca de vinho e tá tudo certo. Seja discreto e não seja mal educado. Ninguém é obrigado a gostar de todos os vinhos, nem você, mas se você não gostou, só guarda pra você que tá tudo certo. E para finalizar, nós temos os brindes. Brindar é uma tradição bastante difundida ao longo do mundo e tem várias teorias sobre a origem do brinde. Diziam que, por exemplo, os romanos brindavam para evitar que um envenenasse o outro. Então eles chocavam as canecas com força para que o líquido de uma respingasse na outra, porque se a minha caneca tivesse envenenada, a tua também ficaria. É verdade? Não sei, mas a história é curiosa. E é por isso que a gente brinda com quem a gente gosta, com quem a gente confia. Mas tem um ponto importante sobre etiqueta. Se a mesa tiver mais de 6 pessoas, nada de querer bater tacinha com todo mundo na mesa, isso complica o serviço e deixa o ambiente tumultuado e barulhento. Então, se a gente for brindar, na hora de bater as taças, a gente só bate as taças com as pessoas que estão ao nosso lado, muito próximas de nós, ou então a gente faz um brinde figurativo, a gente ergue a taça, olha nos olhos das pessoas e deseja saúde, bons votos, que é o que eu desejo para vocês. Muita saúde, muita felicidade, um excelente ano novo, ótimas festas de final de ano, com amigos, família, com amores, e que o ano que vem seja melhor, porque foguete não tem ré, né, gente? Então, um ano novo maravilhoso, saúde e até a próxima.